Como o Crunchyroll é o maior serviço de streaming de animes do mundo, acho justo dizer que o ranking com as atrações mais populares do catálogo e as notas deixadas pelos fãs de animes são um bom ponto de partida para a gente descobrir as séries que mais merecem atenção. Por isso, o Geek Ninja analisou os dados da plataforma e separou apenas as obras mais populares que ostentam um total de 4,9 estrelas na média dos reviews deixados pelos fãs. Em outras palavras, é neste vídeo que você vai encontrar alguns dos melhores animes do Crunchyroll. Vamos conferir? Para abrir esta seleção, temos o excelente Dan Da Dan. Essa é uma produção bastante singular e cheia de energia, que mistura ação, comédia e mistérios sobrenaturais. De modo geral, a história gira ao redor de dois adolescentes com crenças opostas que decidem se unir para provar suas teorias e acabam descobrindo que ambos estavam certos, mesmo apostando em ideias distintas. A partir desse ponto, a obra começa a brilhar com sua narrativa ágil e criativa que não tem medo de misturar gêneros de maneira ousada. Detalhe, foi a combinação de humor nonsense, belas sequências de ação, uma pitada de romance e um visual impressionante que fez esse anime se tornar um dos maiores sucessos de 2024. Na minha opinião, Shangri-La Frontier é um prato cheio para quem curte animes de ação, a ideia básica dos isekai e o mundo dos games. Pois é, essa série foca na jornada de um jogador apaixonado por títulos problemáticos e mal otimizados que decide experimentar o aclamado VR MMORPG que dá nome à produção. E o mais legal é que esse jogador tem uma ampla experiência com jogos bugados e leva esse know-how para o mundo virtual, o que acaba deixando as batalhas bem curiosas. Como bônus, ainda temos vários personagens secundários bem marcantes e uma animação de alto nível. Sem dúvidas, essa é uma atração obrigatória para os fãs de RPGs. Outro isekai que também merece atenção é That Time I Got Reincarnated as a Slime. Como o nome desse anime sugere, a história gira ao redor de uma pessoa que morreu em seu mundo de origem e acabou reencarnando em um mundo de fantasia como um slime. Felizmente, um slime com habilidades únicas que ainda apresenta uma grande capacidade de liderança. Vale ressaltar que o anime consegue se destacar por equilibrar ação e humor de uma forma única e por ter uma construção de mundo realmente impressionante. Assim, quem decide parar para acompanhar os episódios acaba fazendo a viagem junto com o protagonista. Aliás, trata-se de um protagonista que quebra muitos clichês do gênero. De certa forma, podemos dizer que Attack on Titan é um marco na história do mundo dos animes. Não à toa, a obra ostenta a classificação de 4,9 estrelas no Crunchyroll e é constantemente citada como uma das maiores de todos os tempos. E sim, a narrativa intensa e cheia de reviravoltas é apenas um dos muitos destaques da série. Essa produção apresenta um visual impecável e conta uma história que começa como uma simples luta pela sobrevivência, mas evolui até se tornar um emaranhado de conspirações digno de nota. E como os personagens são muito bem construídos, a gente acaba se envolvendo com eles a ponto de sofrer quando as coisas não acabam muito bem. Representando os animes de esporte com propriedade, Haikyuu conta a história do jovem Shoyo Hinata, que decide se tornar um grande jogador de vôlei, apesar de não ser alto o bastante para se destacar. Logicamente, essa premissa acaba dando algumas lições sobre determinação, mas a obra vai muito além disso. Na verdade, Haikyuu é um anime que prova que um esporte pode ser tão emocionante quanto uma batalha épica. Cada partida é apresentada sob um ponto de vista diferente e a gente acaba se envolvendo com os personagens por conta das suas histórias e personalidades. Ótima opção. Desde o primeiro episódio, Jujutsu Kaisen já impressiona. A coisa toda começa com o jovem Yuji Itadori ingerindo um dedo amaldiçoado para salvar os amigos e essa atitude trazendo à tona um grupo de feiticeiros e adversários que sempre acabam garantindo batalhas espetaculares. Além da animação impecável e das cenas de luta muito bem coreografadas, Jujutsu Kaisen oferece uma mistura de momentos sombrios com bom humor e ainda tem alguns personagens memoráveis, como o icônico Satoru Gojo. Enfim, para os fãs de ação com toques de horror e uma pitada de sarcasmo, esse anime é um prato cheio. Geralmente, histórias com um protagonista fraco que se torna extremamente poderoso acabam chamando a atenção dos fãs. E Solo Leveling segue por essa linha, mas adiciona alguns detalhes que fazem a jornada do caçador Sun Jin-woo se tornar imperdível. Cabe ressaltar que esse protagonista improvável se destaca por ser muito carismático e não perder sua essência, mesmo quando seus poderes alcançam patamares assustadores. Portanto, se você quiser acompanhar uma típica jornada do herói, apresentada com uma animação impressionante, essa é a opção certa.
Mesmo não sendo tão badalado quanto os outros animes desta lista, Natsume's Book of Friend também exibe uma classificação de 4,9 estrelas no Crunchyroll, e eu suspeito que os fãs de anime se apaixonaram pela obra, pois ela realmente é capaz de tocar os corações de quem assiste. A história segue o jovem Natsume, que tem a capacidade de interagir com seres espirituais e recebe como herança um livro mágico. Esse presente dá ao rapaz o poder para dominar as criaturas místicas, mas ele resolve libertar todas elas e até acaba criando fortes laços nesse processo. No fim das contas, essa é uma obra que cumpre a missão de emocionar. Considerado como um dos maiores fenômenos da história recente do mundo dos animes, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba é um verdadeiro espetáculo visual que ainda conta uma história de vingança cheia de elementos sobrenaturais e batalhas épicas. Muitos dizem que o anime perdeu força nas temporadas mais recentes, mas a média de 4,9 estrelas no Crunchyroll segue intacta. De forma resumida, Demon Slayer foca na jornada do personagem Tanjiro Kamado, um jovem gentil que se torna um caçador de demônios após sua família ser massacrada. Ele embarca em sua jornada, disposto a salvar sua irmã amaldiçoada, e os desafios encontrados pelo caminho sempre acabam gerando fortes emoções e belas sequências de ação. Mostrando que os animes de origem chinesa também merecem um olhar atento, The Master of Diabolism entrega uma história com muitos elementos atrativos. Tudo se passa em um contexto meio dark fantasy, e é claro que as artes marciais despontam como destaques, mas os mistérios e as intrigas também ajudam a apimentar as coisas. Esse anime merece elogios por apresentar animações deslumbrantes, uma trilha sonora épica e protagonistas muito bem desenvolvidos. E o mais interessante é que, apesar de ter uma essência fantasiosa, a obra lida com temas bem reais e tudo é exposto com muita maturidade e nuances artísticas. Sem dúvidas, essa é uma opção que vai te surpreender. Para muita gente, Frieren: Beyond Journey's End é um dos melhores animes dos últimos tempos, e a classificação de 4,9 estrelas no Crunchyroll poderia até ser melhor. Essa série se destaca pela sensibilidade e pela interessante ideia de mostrar o que acontece após o Felizes para Sempre. Mesmo tendo uma elfa como protagonista, o anime acaba explorando conceitos bem humanos em vários episódios, e sua pegada mais contemplativa é ótima para aqueles que curtem relaxar e refletir sobre a vida. Certamente, essa obra tão cheia de camadas vai acabar mexendo com o seu coração se você decidir investir nela. Apesar de ser um anime japonês, The Apothecary Diaries se passa em um cenário inspirado na China Imperial, e isso já o torna uma opção bem singular. Contudo, eu acredito que foi o grande carisma da personagem Mao Mao que fez a atração cair nas graças dos fãs de animes. Isso mesmo, a protagonista dessa série é um espetáculo à parte, e como ela ainda faz uso de todo o seu conhecimento medicinal para ajudar a desvendar alguns mistérios intrigantes, a maratona acaba se tornando imperdível. Então, se você curte aquelas histórias com enigmas e soluções engenhosas, essa é uma ótima pedida. Voltando a falar sobre animes que misturam ação e humor com maestria, temos aqui o excelente Kaiju número 8, que conta a história de um rapaz que trabalha limpando a sujeira feita por monstros gigantes conhecidos como Kaiju e acaba se transformando em uma dessas criaturas. Obviamente, como esse jovem sempre sonhou em ser um membro das forças de defesa que lutam contra os monstros, ele optou por usar seus poderes para proteger a humanidade, e essa opção o leva a encarar batalhas intensas que são ricas em belos efeitos visuais. Em suma, esse é aquele típico shounen que nos deixa viciados. Comédia, conspirações e drama familiar. Esse pode ser o resumo do pacote oferecido pelo excelente Spy X Family. No entanto, somente assistindo aos episódios que a gente pode ter a real dimensão de todas as loucuras que rolam ao redor da família Forger, que foi formada apenas para o espião Lloyd Forger concluir uma missão. E o engraçado é que esse personagem nem sabe que sua esposa falsa é uma assassina profissional e sua filha falsa é uma telepata capaz de ler mentes. Bem, se esses elementos pareceram insanos o bastante para você, é bom saber que a execução dessas ideias é ainda mais louca e realmente imperdível. Mexendo principalmente com os corações dos introvertidos e amantes da boa música, Bocchi The Rock conta a história de uma garota tímida que sonha em ser uma estrela do rock, mas não consegue superar seu problema de ansiedade social. E é óbvio que a luta dela para superar a si mesma é o que faz o anime se destacar.
Ao longo dos episódios, a gente tem a oportunidade de acompanhar essa jovem em uma bela jornada de autodescoberta e as coisas vão ficando cada vez mais divertidas à medida que novos personagens vão aparecendo. Para arrematar, a trilha sonora é imperdível e dá um colorido especial aos momentos mais emocionantes da história. Como pôde perceber, os animes que ostentam a média de 4,9 estrelas e ainda estão na lista dos mais populares do Crunchyroll são realmente memoráveis. Além do mais, é interessante ver como os assinantes do serviço são ecléticos e apostam em séries dos mais diversos gêneros. Lembrando que eu montei a seleção usando a ferramenta de busca do Crunchyroll para determinar os animes mais populares e foquei apenas nas séries com as melhores classificações, ou seja, com a média de 4,9 estrelas. E só para constar, há mais animes que se encaixam com esse filtro. Então, se você quiser uma parte 2 desta lista, é só registrar o seu pedido no campo dos comentários. E claro, se você curtiu o vídeo, é bom fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você vai poder continuar recebendo várias recomendações de animes e de outros produtos relacionados com o mundo geek. Até a próxima!